Como vão? Como vão vocês? Como vão vocês? Agora nós vamos fazer um estudo remoto emergencial, que vou apresentando para vocês os vídeos à medida que vai passando as semanas. Tem um REL, que é o roteiro de estudos orientados, que está localizado no campus virtual, e lá explica tudinho como é que vai ser levado essas aulas daqui para frente, pelo menos até eu mudar alguma coisa aí nessa pandemia. Bom, eu estou aqui na minha casa, gostaria de contar com a colaboração de vocês, que é a primeira vez que eu estou gravando vídeo, e aí eu conto com vocês para me ajudar. Bom, primeiro, essa leitura básica, nós vamos falar aí do capítulo 2, e que são do Pedologia Básica para a Distinção de Ambientes. Nós vamos falar das propriedades do solo e suas interpretações. E também, como leitura complementar, nós temos 19 lições de pedologia, que é na lição 4 e que fala de argila e humus, e depois vai falar de morfologia, ok? Bom, primeiramente, qual que é a importância dos solos? Bom, os solos servem para a produção de biomassa. Todo alimento que a gente come, todo alimento do mundo, 95% dele vem do solo. Então, serve para essa produção aí de materiais vegetais que são a base da alimentação humana. Agora, os 5% consta aqui como hidroponia, cultivo, aeroponia, etc. Bom, outra coisa é que ele serve como suporte, é onde a gente pisa. Então, ele é um suporte para atividades humanas e é fonte também de matéria-prima para construções. Lembre-se que da onde que vem a areia para construção, o cimento para construção, e N outras coisas que o solo fornece para construção civil. Além disso, ainda tem a questão dos solos localizados próximos das cidades terem um valor agregado maior do que os que estão mais distantes. Além disso, o solo serve para sequestrar e armazenar o carbono da atmosfera. Então, mais de 90% do CO2 da atmosfera está retido no solo. Então, quando isso é aberto ou queimado ou manejado de forma errada, libera esse CO2 para a atmosfera, causando aí o que nós sabemos como efeito estufa. Bom, além disso, ele funciona também como um armazém do patrimônio geológico e arqueológico. Então, já foram descobertas várias coisas que foram tapadas assim pelos solos. Aqui nós temos como exemplo uma pirâmide lá no México. Bom, além disso, ele serve como reserva de água, como filtro e como transformação de nutrientes. O que seria isso? Reserva de água, os aquíferos estão contidos no solo. Além disso, a água passa pelo solo e ela é filtrada e acumulada lá embaixo, além de transformar os nutrientes em formas mais disponíveis para as plantas. Além disso, também é uma reserva de biodiversidade, que é o maior que existe, que ainda ninguém sabe nada do que tem lá no solo ainda. Bom, então, para começar a nossa pedologia, isso aqui é o nosso instrumento de trabalho, é um perfil de solo. Esse perfil de solo, nesse perfil nós temos os horizontes, que são camadas mais ou menos paralelas à superfície, e cada um com uma característica bem marcante. Isso a gente chama de horizontes, né? Então, cada horizonte tem sua característica, nós vamos ver para frente. Aqui nós estamos vendo uma trincheira. Olha, vocês podem observar uma trincheira, essa trincheira está muito grande, foi para estudo nosso, e aí nessa trincheira, você pode fazer uma trincheira, por exemplo, de 2 por 2 por 2 de profundidade, que é quando você pode ver o solo em toda a sua extensão.
Aqui nós temos as características de cada horizonte. Bom, nós temos primeiro o horizonte O, que é aquela camada que a gente chama também de serapileira, ou camada orgânica que fica acima do horizonte A. É somente material orgânico, ou restos orgânicos. Depois vem o horizonte A, que é o material onde a matéria orgânica foi incorporada. Então, já foi ligada nas argilas e já se incorporou, formando o horizonte A com características próprias, mas mantendo essa cor escura dada da matéria orgânica. Bom, depois, alguns solos têm, outros não. No caso nosso, nós não vamos ver esse horizonte E, mas ele é importante. Esse E quer dizer é de eluviação, ou seja, perda de alguma coisa. Esse horizonte perdeu alguma coisa. Então, ele pode... O que é essa alguma coisa ele pode ter perdido? Ele pode ter perdido argila, ele pode ter perdido material orgânico, pode ter perdido íons, sais, etc., que vão dar essa cor mais esbranquiçadas para ele. Eles foram lavados ou perdidos daí. E aí vão parar lá nesse outro horizonte que a gente chama de horizonte B, que é o horizonte de acumulação de materiais e onde os processos pedogenéticos são mais intensos. O que quer dizer isso? O horizonte B é o que expressa melhor o que houve naquele solo. Por isso, é da onde a gente denomina os solos. Então, o horizonte B tem características de estrutura mais bem formada, de textura mais bem formada. Nós vamos ver esses atributos do solo mais para frente. Depois nós temos o horizonte C, que nada mais é do que o material que foi começando a intemperizar. Então, ele ainda mantém as características da rocha. E ele, quando é originário da rocha granito, ele mantém essa estrutura de cor mais ou menos rosa. E abaixo do horizonte C, nós vamos encontrar a rocha. Esses horizontes, existem também os horizontes transicionais que a gente comentou, que é o horizonte, por exemplo, AE quer dizer que é um horizonte A, que tem muitas características de A e algumas características de E. Aí a gente chama de horizonte AE. Você pode subdividir, por exemplo, AB. AB é um horizonte que tem mais características de A do que de B. Agora, pode ser também o horizonte BA. Esse horizonte BA quer dizer que tem mais características de B do que de A. Bom, componentes do solo. Do que o solo é constituído? Quando a gente pega uma amostra, eu estou pegando uma amostra aqui do horizonte B, o que a gente vai ver naquela amostra de horizonte? Você pega um torrão de solo, o que você vai ver naquele torrão de solo? Bom, metade daquele torrão é de material sólido e a outra metade é de poros. Na metade do material sólido, nós temos os sólidos inorgânicos, que são os minerais, que basicamente são 5 minerais. Nós vamos falar de cada um deles. E nós temos os sólidos orgânicos, que é a matéria orgânica contida, que contém ali naquele solo. Além disso, a outra metade é constituída de poros, que o ideal seria que tivesse com 25% preenchido com líquido e 25% com ar. Bom, mas existe só isso na natureza? Não, na natureza existem coisas diferentes disso aí. Por exemplo, nós temos um solo arenoso, muito arenoso. A fase de ar é maior do que a fase de líquida. Nós temos, por exemplo, os solos orgânicos de várzea. A fase orgânica é maior do que a fase inorgânica. E assim sucessivamente. Ainda nos solos de várzea, nós podemos ter mais líquido do que ar. O líquido infiltra nos poros que tinham ar e aí ocupa, modificando esse componente. Bom, então vamos ver essa água do solo. O que seria a água do solo? Na verdade, o nome água do solo não é muito correto. O correto seria solução do solo. Porque quando a água está no solo, ela não está água pura. Sempre tem alguma coisa ligada a ela. Então, essa água é que é a fonte de nutrientes para as plantas. É através da água que as plantas absorvem os nutrientes. Então, a água cai lá da chuva e aí infiltra no solo, pega um pouco desse material da superfície que estava em decomposição e vai começar a constituir a água do solo ou a solução do solo.
Essa água do solo pode ser perdida, foi lixiviada, lixiviação e lavagem é perder a água para o lençol freático. Ela pode ficar absorvida nos minerais e nutrientes do solo, além de perder, de sofrer intemperismo, os minerais sofrerem intemperismo e liberarem minerais para a solução do solo. Além disso, ela também pode ser absorvida pela planta, que vai crescer e aí vai derrubar essas folhas, e essas folhas vão cair, depois vão constituir a matéria orgânica do solo, que vai evaporar e depois continua o ciclo. Bom, solução do solo. O que seria então solução do solo? É a água com os íons contidos nela. Então, que íons que são esses? O que são íons? Íons são esses elementos aqui que possuem cargas. Eles podem ser cátions, as cargas positivas, e podem ser ânions, essas cargas negativas do solo. Além disso, no solo nós temos as hidroxilas e os H+. Esses são originários da divisão da água que está ali no solo. Eles contribuem para o equilíbrio osmótico do solo e mantêm o pH da solução. Bom, definem, o pH da solução. Se a planta elimina mais OH, ela vai basificar o solo ao redor da raiz. Se ela elimina mais H+, ela vai acidificar esse solo. Bom, outro problema seria esse alumínio. O alumínio constitui os minerais primários, nós vamos ver, e ele pode estar na forma totalmente disponível, que é Al3+, totalmente disponível, que é essa Al3+, pode estar na forma de AlOH2, AlO2H e AlOH3. Essa forma, ela não é absorvida pelas plantas, ela está indisponível. Essa é formada pela Gibbs-Cita. Bom, componentes sólidos do solo. O que seria isso? Então, nós já vimos a solução do solo, aquela que corresponde a 25% naquele esquema lá. E agora nós vamos ver a parte sólida ou inorgânica do solo. Primeiramente, nós temos os minerais primários. Os minerais primários são aqueles que vêm direto da rocha para o solo. Então, normalmente, eles são encontrados nas frações areia e silt. O que são frações teturais do solo? É o tamanho de partícula. Então, nós temos a menor partícula é a argila, depois nós temos uma partícula intermediária, que é o silt, e depois nós temos a areia, que é a partícula maior. Então, são tamanhos de partículas do solo. As frações primárias, obviamente, aquelas que vieram da rocha, elas somente se encontram nas frações areia e silt, que são frações maiores. Bom, agora o suprimento do nutriente para as plantas geralmente ocorre na fração mais fina, porque ela tem cargas e essas cargas vão liberando esses nutrientes. Tá? A intemperização promove uma liberação muito lenta dos minerais. Depende muito de clima, etc. Podemos ver. Bom, aqui nós temos como exemplo a hidrólise. O que seria, então, o intemperismo? Aqui teria uma rocha, Então, nós temos uma porção da rocha aqui. Aí a água cai a gota de chuva. Essa gota de chuva contém CO2 e esse CO2 forma esse ácido que se liga ou acidifica levemente esse feldespato aqui de potássio. Observe que o feldespato de potássio, ele tem potássio, alumínio, o alumínio está sempre presente, sílica e oxigênio. Aí esse material que está aqui, ele é dissolvido como se fosse uma sopa, e aí vai formar novo mineral. Esse outro mineral que está aqui, nós temos o mineral Al2S2O2 OH4, que a gente chama de caulinita. Ela foi formada a partir do feldespato, com a perda de um potássio. Não é isso? Bom, então, é assim que acontece. Aí, na solução do solo, vão ficar os outros elementos que estão
que vão posteriormente se ligar. Bom, então isso a gente chama, esse mineral formado posteriormente, a gente chama de minerais secundários da fração argila, ou seja, esses minerais de argila e óxidos de ferro e alumínio que constituem os minerais que formam o solo. Bom, então, esses minerais secundários e as frações únicas apresentam-se normalmente como coloides e, como tal, são os principais responsáveis pela atividade química dos solos. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma argila, que é um mineral secundário. Esse aqui pode ser, por exemplo, a caulinita. E nós temos aqui a matéria orgânica. Observem as cargas que estão nessa argila. Então, nós temos cargas positivas e cargas negativas. Essas cargas negativas atraem os ânions e as cargas positivas atraem os ânions e as negativas atraem os cátions. Então, aqui nós temos essa argila e essa matéria orgânica. A matéria orgânica somente tem carga negativa, ela somente absorve cátions, e estão as duas lá, e aí a solução do solo passa. Quando a solução do solo passa aqui, ela remove esses cátions e ânions e fornece para a planta. Só que vejam bem, quando ela fornece, por exemplo, aqui um ânion, ela está fornecendo NO3. Quando ela fornece NO3, a planta devolve para a solução do solo um OH-, porque NO3 é um ânion. Se ela fornece, por exemplo, aqui um cálcio, a solução do solo fornece um cálcio para a raiz, e aí o cálcio devolve para a solução do solo 2H+, que vão acidificar o solo. E aí, nós podemos verificar essa troca de OH que dá aquele pH do solo. Bom, mas e essa existência de cargas elétricas? De onde que vêm essas cargas elétricas na superfície dos colóides? Bom, a fase sólida torna-se capaz de reter cátions e ânions, como nós vimos anteriormente. De onde que vêm essas cargas? Aqui nós temos um exemplo de um mineral que a gente chama de tetraedro de silício. Esse tetraedro de silício nada mais é do que um silício ligado a 4 oxigênio. E assim, essa molécula vai formando e vai ligando uma com a outra, formando uma lâmina de silício. Essa lâmina de silício é representada pelo trapézio. Por outro lado, nós temos o alumínio. O alumínio se liga a 6 átomos de oxigênio. E vai se ligando a outro alumínio, vai ligando a outro alumínio, formando uma lâmina de alumínio, ou que a gente chama de octaedro de alumínio. Então, uma lâmina de octaedro de sílica e uma lâmina de octaedro de alumínio, sendo que a lâmina de octaedro de alumínio é representada por um retângulo.